E aí, bora embarcar numa jornada para entender o que está na base da medicina? A gente vai juntos desvendar os segredos da máquina mais espetacular que existe, o corpo humano. Pensa só nisso por um instante. É mais complexo que qualquer supercomputador, mais eficiente que o melhor motor já criado. É uma estrutura que sente, pensa, se cura sozinha e ainda por cima se adapta a ambientes inacreditáveis. Então, como é que a gente decifra isso tudo? Essa é a grande pergunta que move a ciência, né? E a resposta, olha, não é uma chave mágica. É mais como um kit de lentes de aumento. Cada uma mostra um nível diferente de detalhe, do que a gente vê com os próprios olhos até as moléculas que formam tudo. E para a gente entender na prática como tudo isso se conecta, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma única ação, uma bem poderosa, e dar um zoom cada vez maior nela. A gente vai seguir o ritmo do tum-tá, a batida do coração, desde o órgão inteiro até aquela faísca molecular que dá o start em tudo. Beleza? Então, vamos começar. O nosso ponto de partida tem que ser o projeto da máquina, o mapa físico dela. E a primeira ferramenta que a gente pega para isso é a anatomia. A anatomia basicamente nos entrega um mapa. Ela diz quais são as peças, onde elas ficam e como uma se encaixa na outra. É tipo um Google Maps do nosso corpo, sabe? Mostrando as grandes cidades, que são os órgãos, e as ruas, que são os vasos e os nervos. E olha só, bem no centro desse nosso mapa está ele, o coração. Se a gente pensar anatomicamente, ele é tipo uma casa com 4 cômodos. Temos 2 átrios, que são as salas de entrada, e 2 ventrículos, que são as salas de bombeamento com uma força incrível. O sangue que vem do corpo todo, por exemplo, a primeira parada dele é aqui, ó, no átrio direito. E é aqui que a gente vê como a estrutura é perfeita para a função que ela tem que cumprir. As válvulas, por exemplo, são como portas que só abrem para um lado. E as cordas tendíneas? Ah, essas são geniais. Elas seguram as válvulas para que a pressão do sangue não faça elas virarem do avesso. É exatamente como as varetas de um guarda-chuva num dia de vento forte. Ok, beleza. A gente já tem um mapa, as peças estão todas no lugar certo, mas, né, um mapa sozinho não faz o carro andar. A gente precisa entender como esse motor liga e como ele funciona de verdade. E é isso que leva a gente para a próxima ciência. Agora a gente vai ver essa estrutura toda ganhando vida. E quem explica isso é a fisiologia, a ciência que estuda basicamente como o corpo funciona na prática. Pensa assim, se a anatomia responde o quê e onde, a fisiologia responde como. É ela que explica os processos, como o sangue circula, como os nervos mandam sinais, como o pulmão respira e, claro, o nosso foco aqui, como o coração bate. Olhando pela fisiologia, o batimento do coração é um ciclo super simples de 2 fases. Primeiro, a diástole. O músculo relaxa e o coração se enche de sangue. Depois, a sístole. O músculo contrai com toda a força e joga o sangue para frente. Então é relaxa, contrai, enche, esvazia. É essa dança que mantém a gente vivo, acontecendo mais de 100 mil vezes todo santo dia. Mas como é que esse músculo sabe a hora exata de contrair? Boa pergunta, né? Para responder isso, a gente vai precisar de uma lente mais forte. Chegou a hora de dar mais um zoom, saindo do órgão e mergulhando nos tecidos que formam ele. E agora a gente entra no mundo da histologia e da biologia celular. São elas que mostram pra gente os tijolos e o cimento do nosso corpo, a arquitetura microscópica por trás de tudo. A histologia é como se a gente olhasse para uma parede e visse o desenho que os tijolos formam. Já a biologia celular é pegar um desses tijolos e olhar o que tem dentro deles, sabe? As suas pecinhas internas, as organelas. Uma não vive sem a outra se a gente quer entender o quadro completo. Dentro de cada célulazinha do músculo do coração tem uma verdadeira cidade miniatura funcionando. O sarcolema, que é a membrana, funciona como a muralha da cidade. As miofibrilas são as fábricas, fazendo o trabalho pesado de contrair. As mitocôndrias são as usinas de energia ligadas 24/7. E o mais importante para a nossa história aqui, tem um depósito especial que guarda um ingrediente-chave, o cálcio. Ok, a gente já viu a estrutura da célula. A fábrica está montada. Mas o que liga o interruptor? O que dá a faísca que faz tudo isso contrair numa sincronia perfeita? Para descobrir, a gente precisa do nosso último zoom, o mais fundo de todos. Sejam bem-vindos ao nível da biologia molecular. Agora a gente não está mais olhando para estruturas, para prédios ou tijolos. A gente está olhando para as próprias moléculas que escrevem as regras do jogo. E aqui está o segredo da tal faísca. A célula do músculo funciona igualzinho a uma pilha.
Ela gasta energia para criar um desequilíbrio de propósito. Joga um monte de sódio para fora e puxa um monte de potássio para dentro. Essa diferença de cargas cria uma tensão elétrica na membrana dela, um potencial elétrico só esperando para ser disparado. E quando essa faísca finalmente dispara, ela ativa as estrelas do show, as moléculas do movimento. Pensa em dois tipos de fiozinhos de proteína, a actina e a miosina. A contração do músculo, no fim das contas, é só um fio deslizando sobre o outro. Simples assim. Só que para esse movimento rolar, precisa de combustível. E a moeda de energia que a célula usa para tudo é uma molécula famosa, o ATP. E agora, a coreografia completa. Olha só que legal. Primeiro, chega um sinal elétrico que manda aquele depósito abrir as portas e liberar o cálcio. O cálcio funciona como uma chave que destrava a actina. Com a actina destravada, a miosina consegue se agarrar nela. Aí ela usa a energia do ATP para dar um puxão. Agora imagina milhões desses puxõezinhos acontecendo ao mesmo tempo. Pronto, o músculo inteiro se contrai. Uau! Em poucos minutos a gente foi de um órgão inteiro até o nível das moléculas. Mas por que esse mergulho tão fundo importa na vida real? Por que um médico, uma enfermeira, um fisioterapeuta precisa saber de íon de cálcio e de proteína? A resposta é simples e direta, porque cada um desses níveis de conhecimento vira uma ferramenta poderosa na mão do profissional de saúde. Ferramentas para diagnosticar, para tratar e até para prevenir doenças. Pensa na prática, ó. O cirurgião usa o mapa da anatomia para saber exatamente onde trocar uma válvula do coração. O cardiologista lê um eletrocardiograma, que nada mais é do que a fisiologia em ação mostrando os sinais elétricos. O farmacêutico desenvolve um remédio que vai agir num pontinho específico da célula, coisa da biologia celular. E o geneticista, ele usa a biologia molecular para achar um errinho no código genético que causa uma doença. Tá vendo? Tá tudo amarrado. No fim das contas, essa nossa jornada seguindo uma única batida de coração mostra uma coisa fundamental. Anatomia, fisiologia, biologia, nada disso é matéria separada de livro. Elas são, na verdade, a linguagem que a gente usa para ler o livro da vida. E quando a gente entende essa linguagem, do órgão até a molécula, a gente ganha o poder de, quem sabe um dia, reescrever os capítulos mais complicados desse livro. Fica a pergunta, né? O que mais a gente pode descobrir se continuar dando esse zoom? Valeu por acompanhar a gente nessa exploração.